A partir de agora, um tempo de reflexão, um tempo para se louvar a Deus, porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Eu quero com muita alegria cumprimentar a todos que estão nos assistindo e acompanhando o programa Reflexão, por mais uma vez estar participando desse momento tão agradável, momento assim que é edificante para todos nós, para quem fala, para quem ouve, enfim, para todos nós que estamos compartilhando daquilo que vem da parte de Deus. E agradecer também ao apresentador, irmão Armando Cardamone, pelo convite feito a mim para participar da ministração da Palavra de Deus. E eu quero citar um versículo que está no Evangelho de Mateus, por sinal, último capítulo e o último versículo, que é capítulo 28 e versículo 20, as últimas palavras desse Evangelho. Assim está dizendo, segundo o texto sagrado: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa presença de Jesus, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos aqui uma palavra dirigida inicialmente aos discípulos originais de Jesus. Porém, todos quantos creram em Jesus, abraçaram a fé salvadora, essa promessa também é para você que creu em Jesus, aceitou Jesus, recebeu Jesus, então ela é para você da mesma forma. Jesus está dizendo para ti: eis que eu estou convosco, eis que eu estou contigo, todos os dias até a consumação dos séculos. E essa promessa é tão interessante que só Jesus poderia fazer. Só Jesus, ninguém mais. Se alguém fizer, não vai ter condições de cumprir cabalmente, na íntegra, não tem como. Por exemplo, quantas vezes o marido fala assim para a mulher: eu estou contigo todos os dias. Mas eu pergunto para você, o marido vai trabalhar, ele vai viajar, você vai para o outro lado. Então, por algumas horas do dia, vocês não estão juntinhos. O pai diz assim para o filho: filho, estou contigo para sempre, para o que der e vier. Mas o pai não consegue ficar 24 horas por dia juntinho do filho. Não consegue estar 7 dias por semana juntinho do filho. 30 dias por mês? Não, isso é impossível. Ninguém consegue estar 100% o tempo todo ao lado de outrem. Mas Jesus, ele fez essa promessa: eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você pode ouvir e entender que de fato essa promessa de Jesus é tremendamente maravilhosa. Ele está conosco, ele caminha conosco, ele está conosco todos os dias. Ainda que você não perceba, não sinta, não veja, mas ele está ao teu lado, dia após dia, hora após hora, ele está ao teu lado. E eu quero exemplificar essa verdade usando um texto que é bem familiar, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Diz assim, no terceiro dia, depois da crucificação de Jesus, em Jerusalém, estavam pessoas de várias nacionalidades, de várias procedências. Era um período de festa, de Páscoa. E quando deu o terceiro dia após a crucificação de Jesus, cada um voltando para a sua origem, para a sua casa, para a sua terra, para a sua cidade. E entre os que estavam em Jerusalém, estavam 2 discípulos chamados discípulos de Emaús. Eles deixaram Jerusalém com destino a Emaús. E quando saíram de Jerusalém, eles estavam entristecidos, porque na cabeça deles só se passava uma coisa: Jesus foi crucificado, Jesus está morto, Jesus está sepultado.
e o mundo acabou-se. Tudo está em preto e branco. O colorido desapareceu. Um mundo cinzento, sem esperanças. E eles simplesmente deixam Jerusalém e vão caminhando para Emaús. Os dois discípulos conversando. E diz o texto, tristes, chorando, lamentando a ausência de Jesus na vida deles. E quando eles vão caminhando, repentinamente aparece um terceiro caminhante, que não se identifica, não diz quem é, de onde veio, nem para onde vai. Simplesmente o terceiro caminhante começa a conversar com os dois. E esse terceiro caminhante faz uma pergunta. Que conversa é essa que vocês estão tendo? Que perguntas são essas? E os dois discípulos olharam para o terceiro caminhante e perguntaram: porventura és tu forasteiro ou peregrino em Israel e não sabes das últimas coisas que nela aconteceram? E o terceiro caminhante se faz de desentendido por completo e diz assim aos dois: quais coisas? Quais são essas coisas? Aí os dois disseram assim: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens. E aí o papo prossegue, a conversa prossegue. E os dois dizem novamente ao terceiro caminhante: e nós esperávamos que fosse ele que viesse remir Israel. Vejam bem, o que eles fizeram? O verbo for está no passado. Eles disseram: ele foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras. E o verbo esperar, eles disseram: e nós esperávamos nele. O verbo esperar está no passado. Então na cabeça deles, Jesus foi, Jesus era, não esperavam mais, não contavam mais com Jesus, tudo estava encerrado. Jesus no túmulo, morto, e o mundo sem expectativas, sem esperanças. E eles vão caminhando. A moradia deles era Emaús. E quando chegam em Emaús, os dois vão entrar e o terceiro caminhante faz como quem vai seguir viagem. E os dois fazem o seguinte convite ao terceiro caminhante: já é tarde, fica conosco. E o terceiro caminhante aceitou o convite, entrou na casa deles e na hora do partir do pão, eles perceberam que o terceiro caminhante não era outro senão Jesus Cristo ressuscitado. Mas eu quero que você preste bem atenção e entenda comigo 2 ou 3 fatores que são bem chamativos aqui. O primeiro deles, o texto diz que a distância de Jerusalém para Emaús, 60 estádios, mais ou menos 12 quilômetros. Eles caminharam horas e horas com Jesus, porque não tinham carro, não tinham carroça, não tinham cavalos, eles foram a pé. E nesse trecho, horas e horas de caminhada, eles conversaram com Jesus, ouviram Jesus, por certo esbarraram em Jesus, tocaram em Jesus, Jesus tocou neles, Jesus entre eles, e eles não perceberam que Jesus estava com eles. Talvez você que me ouve já pensou um dia: Jesus está comigo? Mas em algum momento você teve alguma sensação que ele não está com você. Se você abraçou Jesus e ele prometeu estar com você, tenha certeza que ele está com você. Mesmo que você não veja ele, não perceba ele, não toque nele, mas ele está ao teu lado. Ele disse: eis que eu estou convosco, eis que eu estou contigo, todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está caminhando com você, ele está ao teu lado. Nós olhamos a história do patriarca Jó, no auge do sofrimento, aquele momento agudo de tantas perdas e tantos infortúnios. Chega um momento, no capítulo 9, versículo 11, que ele diz assim com relação a Deus: eis que ele passa por mim e não o vejo, torna a passar perante mim e não o sinto. Mas Jó tinha certeza que Deus existia e estava com ele. Ainda que Jó não via Deus, não percebia Deus, mas dizia. Então, da mesma forma, ainda que você não tenha essa certeza, porque não está vendo o agir de Jesus,
mas pela palavra dele, acredite que ele está com você. Ele fez essa promessa. Talvez nas noites negras da vida, os momentos adversos que escurecem o seu dia a dia, você não consegue visualizar Jesus, mas ele está contigo, caminha contigo. A segunda questão nesse texto, quando chegaram em Emaús, quando eles perceberam que Jesus estava ressuscitado e com eles, diz o texto, imediatamente, na mesma hora, instantaneamente, eles retornaram para Jerusalém, para se encontrar com os demais discípulos que estavam em Jerusalém. O que eu quero mostrar com isto? 12 quilômetros de caminhada até Emaús. Se você fizer uma caminhada, 2, 3 ou 4 quilômetros, ao final dela, você vai estar cansado, exausto e vai querer descansar para recuperar suas forças, se reabilitar fisicamente. Agora imaginem bem, caminharam 12 quilômetros, quando viram Jesus e tiveram a certeza que Jesus estava com eles, retornaram para Jerusalém mais 12 quilômetros, totalizando 24 quilômetros de caminhada. O que eu quero mostrar para você com isto? Quando temos a certeza que Ele está conosco, nós temos superação dos nossos próprios limites. O limite humano é superado. As dificuldades são superadas. Os desânimos são superados quando temos a certeza que Ele está conosco. Nenhum alvo é inatingível. Nenhuma meta deixa de ser alcançada. Então, se Jesus está contigo e você tem essa certeza, com certeza haverá superação dos seus limites na sua caminhada. E por fim, nesse texto, temos ainda que aqueles dois discípulos, até há 3 dias atrás, quando Jesus estava vivo, andavam com Jesus, ouviam Jesus, presenciavam Jesus, dialogavam com Jesus. 3 dias depois da crucificação, Jesus se apresenta entre eles, eles não conseguem perceber Jesus, não conseguem ver Jesus. Mas 2 coisas que nós percebemos. A primeira, quando eles perceberam que era Jesus? Na hora do partir do pão. O que significa? Eles presenciaram, por certo, a multiplicação dos pães, eles estavam no meio daquela multidão, eles viram que Jesus tinha feito aos olhos deles mais uma maravilha. Então você pode ter certeza, quando milagres acontecem, quando maravilhas acontecem na sua vida, tenha certeza que Jesus está com você, caminha com você. Então, veja bem, eles perceberam que Jesus estava com eles na hora do milagre, na hora do partir do pão, que se lembraram e viram que Jesus era o mesmo que lá atrás tinha realizado maravilha na vida deles. Então, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu quero concluir dizendo para você que Jesus, Ele não falha. Jesus, como diz a expressão popular, Ele não manca com a gente. E quando Ele diz algo, Ele é leal, Ele é fiel, cumpridor das suas promessas. Então Ele prometeu estar com você e Ele caminha com você. Tem um conto que você talvez já tenha visto, tenha ouvido, tenha lido. Eu acho ele muito interessante, que diz Pegadas na Areia. E o escritor conta o seguinte, que um homem, ele tinha muita comunhão com Deus, andava com Deus, falava com Deus, ouvia Deus, e essa comunhão foi se ampliando. E esse homem estava andando à beira da praia. E esse homem andando com Deus, e Deus andando com ele de vez em quando olhava para trás. Ele via à beira da praia 2 pares de pegadas. Ele dizia, um par de pegadas é meu e um par de pegadas é de Deus. Nós estamos caminhando juntos, nós estamos indo avante juntos. E foram caminhando, ele sempre olhando para trás e se certificando dos 2 pares de pegadas na areia e dizendo, Deus está comigo, eu estou com Deus. Mas chegou um determinado momento da sua vida que começou a haver problemas na sua vida, dificuldades, e foram se multiplicando. E as dificuldades foram se avolumando. E
E ele olhava para trás e via 2 pares de pegadas na areia. Ele dizia: Deus continua comigo, eu continuo com Deus. Nós vemos aqui 2 pares de pegadas na areia. Porém, os problemas se multiplicaram e chegou no momento agudo da vida dele, quando não tinha mais forças para caminhar, não tinha mais ânimo para seguir avante, não tinha mais encorajamento. E ele então começou a concluir: não consigo mais caminhar, não tenho mais forças para seguir avante. E ele olha para trás e vê apenas 1 par de pegadas na areia. E então ele fica mais triste ainda e faz a seguinte colocação: Deus sempre caminhou comigo, eu sempre caminhei com Deus, mas agora, a hora mais crucial da minha vida, na hora mais difícil da minha vida, quando eu mais preciso de Deus, Deus não está comigo. Que eu olho para trás e vejo apenas o meu par de pegadas na areia e não vejo o par de pegadas de Deus. E ele fica lamentando, ele fica reclamando. Então Deus se apresenta a ele e diz o seguinte: eu sempre estive com você, eu sempre estou com você. Então ele indaga a Deus: mas como? Se o Senhor está comigo, eu não vejo o teu par de pegadas na areia, apenas vejo o meu par de pegadas na areia. Aí Deus diz para ele: você está enganado. Esse par de pegadas na areia não é seu, esse par de pegadas é meu. Quando você não tinha mais forças para caminhar, não tinha mais estímulo para seguir avante, eu peguei você no meu colo e nós seguimos avante. Quero dizer para você, se for necessário, Deus vai te pegar nos braços dele, no colo dele, e vocês certeiramente seguirão avante. Porque Jesus prometeu: eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.